Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento, fechasse os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia. Nessa noite, Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, em nosso meio, Pai. E quando nós dizemos que queremos agradecer por tudo, Pai, nós queremos agradecer pelas bênçãos, nós queremos agradecer pelas vitórias, mas queremos Te agradecer também, Pai, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, por tudo aquilo que nós temos passado, Pai, porque nós sabemos que em tudo o Senhor está no controle. Nós sabemos, Pai, que jamais passamos sozinho, porque o Senhor é quem está ao nosso lado. Na verdade, na hora de dificuldade, é o Senhor quem nos carrega e nos conduz, Pai. Abre nossa mente nessa noite, para que possamos entender a Tua mensagem, para que possamos sair daqui, Pai, aprendendo a lidar com o sofrimento, Pai, aprendendo a lidar com essa situação que tanto tentamos evitar, mas que nós vamos certamente sair daqui entendidos nessa noite, do motivo e de como lidar com o sofrimento. Abre nosso coração e nossa mente, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Acende mais uma aqui para mim, Cleide, se for possível. Vou tentar não colocar o óculos, vou tentar enxergar aqui. O púlpito está aqui, vai dar certo. Estou vendo o púlpito aqui, a folha, está tudo certo. Amém, amados? Eu te convido a abrir sua Bíblia juntamente comigo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo a partir do número 7, nós vamos ler ali até o versículo de número 10, como já sabemos o tema de hoje é lidando com o sofrimento, é o tema que nos foi proposto, eu agradeço a Deus pela oportunidade, sinceramente agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque quando o Jorge elaborou esses temas, e me procurou há mais de um mês atrás, porque o Jorge estuda bem antes, prepara bem antes, eu estava ainda com uma situação da minha esposa para fazer uma cirurgia, e falei para ele, põe meu nome aí, varão, vai dar certo, mas eu não sei se eu vou conseguir estar aí, eu não sei, ela vai passar por uma cirurgia, eu não sei, e graças a Deus, ela está bem, como eu sempre tenho noticiado, está se recuperando muito bem, até o Jorge não esperava, além da Eliane, o Jorge também passou por uma cirurgia, Jorge, mas continuou, o Senhor tem nos dado força aí, Jorge está muito bem também, e o Senhor tem sido muito bom conosco, amados. É certo que todos nós temos passado e passamos e adivinha, vamos passar por sofrimento, mas é certo que Deus é bom e é misericordioso, e é por isso que eu estou muito feliz, porque quando me foi proposto o tema, eu não sabia se eu conseguiria estar aqui, e para a glória do Senhor, aqui estamos. Vamos ler o texto então, 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo do número 7 até o 10. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém, amados? Nossa vida, de fato, é cheia de desafios, e são esses desafios que nos movem, são esses desafios que nos fazem ir a algum lugar. Nós podemos simplesmente ficar inertes e aceitar os desafios, ou seguir em frente, ou tentar superar e tentar vencê-los. A verdade é que são muitos os desafios, e eles certamente são temíveis quando pensamos em desafios. E o maior deles, com certeza, é quando nós passamos pelo desafio do caminho do sofrimento. O próprio dicionário descreve que sofrer é sentir dor física, moral, é padecer, e ninguém quer isso para a sua vida. Sofrer é algo que certamente nós não pedimos para o Senhor em oração,
Ninguém ora pedindo a Deus: Senhor, me dá esse final de semana um sofrimento tão tremendo que eu possa abalar minhas estruturas. Eu nunca vi ninguém orar assim. E eu tenho certeza que isso é algo que ninguém a Deus pede. Que todos nós pedimos, na verdade, é livramento. Que todos nós queremos é fugir do sofrimento, porque, como disse nosso amigo Aurélio, é dor física, é dor moral, é padecer. Ninguém quer passar por isso. Mas a Bíblia diz, obrigado presbítero Jair, a Bíblia diz, com o próprio nosso Senhor Jesus dizendo, em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. E a frase é muito plena e muito completa somente nesse trecho, porque diz que neste mundo, é aqui, é onde estamos, não é em outro lugar, é neste mundo, nós talvez teremos aflições. Não, está dizendo que nós teremos aflições. Ele está afirmando que teremos aflições. E aí talvez alguém possa pensar: mas que Deus é esse? Se Deus é amor, se Deus é bondade, como Ele pode permitir o mal ou o sofrimento em nossas vidas? Como Ele, tão pleno, tão poderoso, pode permitir que isso aconteça conosco? Mas nós precisamos voltar um pouquinho e lembrar que o Senhor nos deu livre-arbítrio, nos deixou escolhas a serem feitas, e infelizmente o homem escolheu o caminho do pecado, infelizmente o homem escolheu o caminho do mal, e aí nós não podemos culpar a Deus por nossas escolhas. Nós não podemos culpar a Deus, embora Ele tenha poder, embora Ele possa retirar o mal, embora Ele possa retirar o sofrimento e Ele possa retirar a dor. Nós sabemos que Ele não volta atrás na sua palavra. E quando Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deixou a escolha: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ficou a dica: escolhe, pois, a vida. Mas nossas escolhas, nosso livre-arbítrio é que trouxe o mal a este mundo. Foi nossa própria escolha no pecado original. Diante desse cenário e dessas afirmações do próprio Cristo, precisamos então aprender a lidar e a vencer os tempos de sofrimento na nossa vida. Pois quanto antes entendermos, quanto antes aprendemos a lidar, mais rápido certamente aprenderemos a vencer. Porque essas situações sobrevêm sobre nós, mesmo antes de planejarmos ou esperarmos alguma coisa, nós estamos fadados a passar sim pelo caminho do sofrimento. A primeira coisa que devemos buscar compreensão é quais são as fontes do sofrimento. O que causa em nós sofrimento? Como já adiantado, em Romanos 6:23, a Bíblia é muito clara e diz: porque o salário do pecado é a morte. A primeira fonte de sofrimento certamente é o pecado. O pecado, ele, embora no início ele possa parecer prazeroso, e geralmente ele vem com essa caricatura de prazeroso, certamente o objetivo, o fim do pecado é causar dor, o fim do pecado é causar morte, o fim do pecado é trazer sofrimento, mas muitas vezes nós não acreditamos no poder que o pecado tem de causar isso em nossas vidas, e damos brecha, e damos moleza, e flertamos, e facilitamos com o pecado, e deixamos muitas vezes ele nos dominar, porque não acreditamos ou esquecemos do que diz o texto, e aí o caminho do sofrimento adentra na nossa vida. E é interessante, quando se fala no poder do pecado, no alcance do poder do pecado, no poder do mal,
Porque em Gênesis capítulo 3 e 17 diz: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. E em Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Até a criação, até a natureza, sofre por causa do pecado. O sofrimento que o pecado pode causar na nossa vida, e tem causado. O sofrimento que o pecado causa na natureza, é de um tamanho tão grande, que muitas vezes, ele é tão grande que parece que a gente não enxerga. Porque continuamos a flertar, continuamos a achar que se todo mundo faz, nós também podemos fazer. Costumamos entrar no modismo, nos costumes, sem observar o que a palavra diz, daquilo que devemos nos apartar, daquilo que devemos evitar. Porque certamente passando por esse caminho, nós estamos fadados ao sofrimento. Porque uma das fontes do sofrimento é o pecado. Outra fonte de sofrimento, e alguns podem até estranhar, mas é a vontade permissiva do Senhor na nossa vida. A vontade permissiva do Senhor pode sim trazer sofrimento. A vontade de Deus Pai soberano pode trazer sofrimento. Mas nós não podemos confundir e achar que nós temos um Deus que curte nos ver sofrendo, ou que quer nos ver sofrendo, ou que tem prazer no nosso sofrimento. Muito pelo contrário, o Senhor certamente se alegra com nossa alegria, e se entristece com nossa dor e com nossa tristeza. Certamente o Senhor, como um Deus bom, Ele sabe que o que é bom e o que não é bom para nós. Mas muitas vezes o caminho do que é bom para nós passa pelo caminho do sofrimento. Haja visto que o próprio Jesus, o Filho unigênito, o Filho amado do Pai, veio a essa terra especialmente para experimentar a dor e o sofrimento. É óbvio que isso não trouxe prazer ao Senhor, mas o Senhor tem propósitos. O Senhor tem planos, e esses planos do Senhor certamente se cumprirão, ainda que no caminho desse plano esteja o sofrimento e esteja a dor. Nós precisamos entender isso. E embora isso tudo, o Senhor jamais perdeu o controle. Muitos podiam achar, e quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem uma cena muito interessante. Muitos fazem essa leitura rapidamente. Jesus está ali com a cruz, sendo açoitado, sangrando, sofrendo, e atrás dele ali passa um vulto de Satanás pelo povo, segurando um bebê na mão e tratando com carinho, como querendo dizer: olha aqui como é que eu trato meus filhos. Os meus filhos não tem sofrimento, olha aqui como é que eu trato eles. Enquanto o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso sofria em sangue. Essa cena é muito forte, é muito interessante. Faz parecer, é o que Satanás quer que faça parecer, que ele sim sabe cuidar, e que o Senhor não sabe cuidar. Mas o propósito do Senhor é maior em nossas vidas. E aquele sofrimento do Senhor Jesus era necessário para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos curados do maior sofrimento que nós poderíamos sofrer, que é viver no inferno, que é padecer a eternidade no inferno. Foi necessário um sofrimento, e Jesus pagou esse preço. Jesus passou pelo caminho do sofrimento, e assim como Ele, somos também amados do Pai, e precisamos caminhar no mesmo caminho de renúncia de Jesus. Não há um tratamento VIP diferenciado, porque o Pai amava Jesus, mas nos ama também. É claro que o preço já foi pago, mas nós ainda temos o nosso caminho de renúncia. Ainda temos um caminho que muitas vezes pode nos desagradar. Mas nós sabemos
que se nós andarmos no caminho do Senhor Jesus, assim como Ele padeceu, com Ele também padeceremos, mas assim como Ele é a vitória. O que está reservado para você no plano perfeito desse Deus maravilhoso, é aquele mesmo plano que levou o Senhor Jesus à glória, é passar por estradas que não são muito boas, mas o destino é a vitória com o nosso Deus e o nosso Pai. Nós somos mais que vencedores. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13, confirma isso. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis na vitória que há sobre a sua vida. Temos o caminho sim, mas nós temos um destino. Quando nós andamos com o Senhor, não importa que vai passar por alguma tribulação, não importa que vai ter que cumprir o que o Senhor disse, que o Senhor Jesus disse, que teríamos aflições. O que importa é o resultado. O que importa é o que o Senhor vai trazer na nossa vida. Como exemplo de sofrimento, nós temos no texto inicial que nós lemos do apóstolo Paulo, que conforme o texto diz, Paulo tinha um espinho na carne. E embora a Bíblia não especifique exatamente o que era esse espinho na carne, sabemos que ele era fonte de sofrimento para Paulo. Paulo sofria com esse espinho. Eu não sei o que pode ser esse espinho. Há muitas teorias, há muitas ideias do que pode ter sido esse sofrimento. Mas o fato era que um homem determinado como Paulo, um homem que você começa a ler a história por onde ele passou e o que ele fez, e você vê a garra, você vê a determinação desse camarada, para ele chegar ao ponto de clamar 3 vezes ao Senhor, que tirasse esse espinho. Eu só quero lembrar, que ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi jogado de cima do morro, de nada disso ele pediu livramento, mas ele pediu livramento do espinho. Está acima dos açoites, está acima de ser jogado da ribanceira morra abaixo, está acima de pedrejamento, de prisão, de tortura. Eu não sei o que é esse espinho, mas ele clamou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor negou a ele tirar dele esse sofrimento. Paulo certamente estava no centro da vontade de Deus, apartando-se de uma das fontes do sofrimento, que é o pecado. Certamente Paulo estava andando, se afastando no que ele podia do caminho do pecado. Então certamente esse sofrimento, a fonte não era o pecado, certamente esse sofrimento era algo que o Senhor permitiu na vida dele. E o mais interessante é que no caso de Paulo, ele mesmo traz a revelação do que o Senhor trouxe a ele. Por que daquele espinho? Porque nós queremos saber sempre o porquê. Quando passamos por tribulações, quando sofremos com algum membro da nossa família, quando passamos pela dor, quando passamos pela cirurgia, quando passamos pela angústia, quando passamos pela dificuldade financeira, nós estamos sempre atrás do porquê. E o porquê de Paulo foi revelado. Paulo realmente era muito amado do Senhor e estava no centro da vontade do Senhor, e eu não sei se esse é o motivo. Eu acredito que o motivo ainda esteja acima disso, da revelação do Senhor na vida, do porquê na vida de Paulo. A revelação do Senhor na vida dele é para a nossa vida também. Está acima do que Paulo fez, merecia ou deixava de merecer. Está dentro do plano do Senhor, através da vida de Paulo, através do espinho na carne de Paulo, através do sofrimento dele, nos alcançar. Porque a resposta do Senhor é para que não se ensoberbecesse, para que não se orgulhasse, para que não se achasse o tal por causa das revelações.
E muitas vezes, nós olhamos para o texto e passamos batido. Estamos talvez sofrendo em várias áreas da nossa vida. Mas quando nós colocamos uma camisa nova, nós já nos ensoberbecemos. Quando trocamos de carro, já achamos que somos o bicho da goiaba. Quando temos oportunidade no púlpito, já achamos que estamos já alcançando Paulo. Quando somos chamados para o louvor, para a dança, para o ministério, achamos que somos muita coisa. E é por isso que Paulo passou por esse espinho e teve essa resposta, para que não se ensoberbeça, para não deixar subir em você e você achar que você é mais do que aquilo que o plano do Senhor tem para a sua vida. Há sempre um motivo, amados. Há uma razão que pode ou não ser revelada. A Paulo foi revelado, mas a outro herói da fé, cujo motivo do sofrimento jamais foi revelado. Eu estou falando de Jó, que passou tudo o que passou toda aquela circunstância, toda aquela dificuldade, perder família, perder bens, perder amigos, ser humilhado, passou por toda aquela situação, e nunca soube o motivo daquilo tudo, nunca soube da afronta de Satanás no céu, ele não soube disso, nunca soube que o Senhor tinha no sofrimento dele um propósito, que o Senhor tinha na vida dele um grande propósito, assim como muitas vezes aconteceu com Jó, pode ser que aconteça na nossa vida, e mesmo nós buscando no Senhor o motivo, nós não tenhamos a revelação, mas Jó nos dá um exemplo, Jó nos deixa também um exemplo excelente, porque ainda sem entender, Jó permaneceu fiel, Jó se manteve fiel. A nossa fidelidade com o Senhor não está atrelada nos benefícios que Ele nos dá. A nossa fidelidade ao Senhor não pode estar atrelada àquilo que Ele nos dá de bom, às nossas conquistas. Porque quando conquistamos e conseguimos aquele emprego que sonhamos, fazemos festa, contamos para todo mundo, vamos à igreja da glória ao Senhor, mas quando vem a rescisão, a gente se fecha, fica carrancudo e acha que Deus nos abandonou. Com Jó não foi assim, a rescisão dele foi muito mais dura, de ter tudo e ser o homem mais rico daquela região, ele se tornou o mais pobre, mas ele se manteve fiel, porque não estava atrelado à sua fé, aquilo que o Senhor podia lhe dar, mas a quem o Senhor era. Se o Senhor é o Senhor das nossas vidas, por mais que venha tribulação e provas, nós seremos aprovados, por mais que venha dificuldade, nós não vamos largar a mão do Senhor, por mais que venham os desafios e o sofrimento, nós permaneceremos firmes no Senhor. Precisamos buscar a Deus, para saber qual é a fonte, pois se for o pecado, certamente, se a fonte do nosso sofrimento for o pecado, certamente, quando nós buscarmos no Senhor o motivo, se for o pecado, o Espírito Santo vai revelar. Se foi algo mal resolvido na sua vida, o Espírito Santo vai nos revelar. Se foi algo que nós fizemos e até nos esquecemos, o Espírito Santo vai nos revelar. Porque é lei da reação, planta e colhe. Plantou, andou no caminho do pecado, tem colheita, é inevitável. Mas muitas vezes nós até esquecemos da semente que plantamos. E passamos pela colheita de espinhos e não entendemos o que está acontecendo. E é por isso que nós temos que buscar no Senhor a revelação de qual é a fonte desse sofrimento. Porque se essa fonte for o pecado, o Espírito Santo vai nos revelar, e nós temos o poder,
muito maior do que o poder do pecado. Nós temos o poder acima de todo o poder, que é a graça, que é o perdão do Senhor, que pode restaurar a nossa vida, que pode aplacar o sofrimento, que pode aplacar todo o mal, porque o poder da graça do Senhor está acima de qualquer mal na nossa vida. Mas e se a fonte for a vontade permissiva de Deus? Talvez Ele nos diga o porquê, como foi com Paulo. Talvez nós nunca vamos saber. Mas, de qualquer forma, a nossa fé não pode ser abalada. Ele vai, porque o Senhor vai nos trazer conforto, vai nos fortalecer para passarmos por essa fase. Ele confortou a Paulo mesmo sem tirar o sofrimento. Ele não tirou o espinho de Paulo, mas ele disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. A graça do Senhor é suficiente na sua vida, embora as circunstâncias, embora as dificuldades. A graça do Senhor te basta, a graça do Senhor me basta, a graça do Senhor é suficiente, é poderosa infinitamente mais do que aquilo que estejamos sofrendo ou venhamos a sofrer. A graça nos basta. Não era talvez a resposta que Paulo esperava ouvir, mas a que ele precisava ouvir. Muitas vezes não vem a resposta que esperamos, mas a que precisamos, e aí temos que saber o que fazer com ela, porque quando não é a resposta que a gente quer, quando não é a resposta que esperamos, tem muitos que acabam desistindo e ficando pelo caminho. Paulo não teve a resposta que esperava, mas teve a resposta suficiente para fazer com que ele continuasse, com o espinho e tudo, o caminho que o Senhor tinha para ele. Ele não desistiu. Ele está e sempre esteve no controle de toda a situação. Era nisso que Paulo acreditava, que embora o espinho, o controle estava na mão de Deus. Que embora o sofrimento, o controle estava na mão de Deus. Assim como Jó, embora o sofrimento, o controle está com o Senhor. E isso me basta. E isso me basta. Precisamos saber que Deus é soberano, que Ele é bom e que Ele é fiel. Jó entendeu isso. Jó capítulo 42, versículo 2 diz: eu sei que tudo podes. Tudo podes. Ele pode tirar o sofrimento, Ele pode tirar a dor, Ele pode tudo. E ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Deus pode tudo e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jó entendeu isso, se coçando com um caco de telha, perdendo toda a família. Ele entendeu que os planos do Senhor estão acima, e o Senhor tudo pode, o Senhor pode tudo, mesmo sem entender. Jó preferiu confiar em Deus, e sabemos como termina a sua história, com restituição dobrada, com alegria, com vitória, com conquista. Jó passou o resto da vida dele, por muitos anos, vivendo feliz, tendo restaurado em dobro, tudo aquilo que ele tinha perdido, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento. O tempo da angústia não é para nos matar, o tempo do sofrimento não é para nos aniquilar, para nos destruir. Nós estamos falando de um Deus bom, que nos ama, como ama Jó, como ama Paulo. Ele nos ama, e o que Ele tem para nós é vitória, é virada, é conquista. É isso que o Senhor tem para nós. Mas não podemos murmurar no sofrimento, não podemos desacreditar no tempo da prova. Ou você acha que você vai ser provado só na bonança? Porque na bonança também somos provados, mas não é só na bonança. As provas da bonança são diferentes, não são de sofrimento. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas nós somos provados é na dor, é no sofrimento.
E muitas vezes as pessoas acabam desistindo, se magoando e pegando birra com Deus, porque na hora do sofrimento, da prova, na hora do espinho, o Senhor não atende. Parece que Deus não é grande o suficiente para tirar esse sofrimento. E muitos acabam se perdendo, se atrapalhando no caminho, querendo enquadrar a Deus, a fazer a vontade delas, destituindo Deus do trono real dele, para ser escravo das suas vontades e seus caprichos. Mas com Deus isso não pega. Não adianta ir para o quarto, chorar, espernear. Com Deus isso não pega. Ele não vai atender a uma chantagem emocional, pode esquecer. A gente é fraco e atende, mas Deus não atende chantagem emocional e birrinha não. Vai embirrar até o fim, mas não vai ser atendido. Não é isso que funciona com o Senhor. E o crente maduro já sabe disso. E é por isso que você vê às vezes o irmão não faltar na igreja, está em todos os cultos, e você sabe que a vida dele está o caos. Mas ele não falta, ele está presente, ele está na oração, ele está na batalha, porque ele não está fazendo chantagem com o Senhor. Ah, Senhor, eu dizimei, eu fui ao culto, eu fui na quarta-feira na oração, o Senhor tem que me atender. Não existe isso com o Senhor. Mas Ele prova sim a nossa fidelidade, Ele prova sim a nossa constância, e Ele é soberano. Ainda que esteja a circunstância ruim, ainda que você esteja passando pelo sofrimento, Deus é soberano. Ele está no controle. Quando o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, nós precisamos lembrar do que mais diz nesse versículo, do que mais diz ali no texto. Ele diz que teríamos sofrimento, mas Ele também disse que nele teríamos paz, que no Senhor teríamos paz, e nos incentivou a termos bom ânimo, e dá Ele mesmo como exemplo, porque Ele já venceu o mundo. Quem está no caminho do Senhor, está no caminho do sofrimento, está, mas está na paz que o Senhor promete aqui para nós, porque quem passa pelo sofrimento com Cristo, passa pelo sofrimento com paz. Não fica atribulado, pode estar sofrendo, mas não fica atribulado, não fica desesperado, não faz bobagem, não faz besteira, não faz chantagem emocional, porque embora o sofrimento, dentro daquele que sofre com Cristo, existe paz. Existe a paz, Ele é o príncipe da paz, Ele já venceu o mundo. Embora em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, diz também que temos em Cristo o dom gratuito de Deus, é 0800, que é a vida eterna. Embora o salário do pecado é a morte, nós temos de graça a salvação e a redenção que há em Cristo. Há um lugar sem sofrimento para nós. Jesus disse em João 14:1-3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Nesse mundo tereis aflição, mas há um outro que não terá aflição. A nossa promessa, o propósito do Senhor, é de que nós estaremos num reino, nós habitaremos num lugar onde não haverá aflição. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida, e o Senhor quer nos levar para esse lugar, e Ele já tem preparado um lugar específico para cada um de nós, para todo aquele que mesmo em meio ao sofrimento, continua olhando para a cruz, para todo aquele que mesmo em meio à dor,
mesmo em meio a circunstâncias difíceis e terríveis, continua olhando para Cristo e sabendo que a dor pode ter chegado na sua vida, mas a paz do Senhor está sobre você, sabendo que mesmo o sofrimento tendo entrado no seu lar, nos seus negócios, no seu emprego, nas suas finanças, mesmo tendo entrado, o Senhor não se afastou, Ele continua com todo aquele que nele confia, mesmo no tempo de aflição. Nesse mundo pode haver sofrimento, perdas, abandono, feridas, traições, mágoas, incompreensão, desprezo, violência, ódio. Mas há um mundo em que há um lugar preparado, onde nada disso chega nem perto, onde nada disso existe. Há um lugar onde a paz reina, e esse lugar é no Senhor. E quem está no Senhor vive na paz. Aí quem está lá fora não entende, porque sabe que você está numa circunstância difícil, mas o sorriso continua no seu lábio, mas você continua confiante. Às vezes na empresa, em grandes empresas, a gente vê muitos sendo demitidos junto, e pessoas se desesperando, e o crente tranquilo, passando pela prova e dando glória a Deus. É esse o nosso comportamento diante do sofrimento. Nós escolhemos ir para o quarto fazer birra e chantagem emocional, ou lembrar, Deus está no controle. Aquilo não era para mim, é porque Ele tem uma porta melhor. É assim que nós passamos pelo sofrimento. Deus amava Paulo, amava Jó. Ambos passaram por sofrimento, passaram por tribulações. Um teve um motivo revelado, o outro não. Mas ambos continuaram a crer que Deus está no controle, que seus sofrimentos não passaram despercebidos pelo Pai. Assim também, tenha certeza que o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Você não está só nessa luta, você não está só nessa situação que você está passando, seja ela qual for, o Senhor está contigo. E enquanto você confiar nele, pode ter certeza que a sua vitória vai chegar, que esse tempo, esse caminho de sofrimento vai passar. Podem dizer que não, mas o Senhor diz que sim, porque a Bíblia diz que padecemos com Cristo e vencemos com Cristo. É fatal, é fatality. Nós vamos passar pelo sofrimento, mas vamos receber a glória que em nós é esperada, para todo aquele que no Senhor confia. Paulo aprendeu a lidar com esse sofrimento, com essa fraqueza, entendendo que ela o tornava forte. É fazer da circunstância difícil, é fazer da circunstância ruim um trampolim para a sua vitória. Aonde Paulo fala que era um enviado de Satanás para atormentar. Eu acho que esse camarada, esse enviado, deve ter ficado muito triste, porque Paulo fazia da fraqueza a sua força. Paulo ganhava força na fraqueza, ele entendeu isso, e a soberba ficou longe do coração dele. E o inimigo, mesmo com tudo que queria fazer na vida dele, não conseguiu prevalecer, porque no final da carreira Paulo declarou: combati o bom combate. É isso. Nós vamos chegar nesse dia de olhar que passamos por dureza nessa terra, cumprimos sim o que a Bíblia diz, que teremos aflições. Nós vamos chegar nesse dia de poder dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé prevaleceu, a confiança no Deus vivo prevaleceu, porque esse sofrimento não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nome de Jesus, eu te convido a ficar de pé. Se o sofrimento veio na sua vida e você não sabe o motivo, Deus tem a resposta. Se foi por brecha do pecado,
você tem a oportunidade do arrependimento, do perdão do Senhor e de uma nova vida, porque o perdão do Senhor, o sangue do Cordeiro é suficiente para libertar você de todo o sofrimento, porque o Senhor Jesus já tomou naquela cruz, já levou todo o sofrimento, já levou toda a dor, já levou toda a angústia. E se o seu sofrimento é motivado por um pecado, o Senhor vai te dar discernimento para que você se arrependa e a vitória chegue na sua vida, e o tempo do sofrimento seja um tempo de passado na sua história. Se o motivo foi a vontade permissiva e soberana do Senhor, por um propósito dele na sua vida, esclarecendo ou não o motivo desse propósito, ele está no controle, ele sabe o que faz. E como os personagens apresentados, temos a oportunidade de sermos fortes e mais que vencedores, crendo que ele é soberano e nos ama. Não importa se o seu sofrimento foi causado por alguém que você ama, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você perdoa, você abençoa, você não tem inimigos porque te fizeram sofrer. Você tem pessoas que você abençoa e quer ver vencedores, ainda que tenham se levantado contra você. Independente do fato gerador, independente da situação que você se encontra, em que circunstância chegou esse sofrimento na sua vida, Deus está, sempre esteve, nunca deixou de estar no controle. Ele não te abandona, pois você é o filho amado, aquele a qual ele trouxe nessa terra com um propósito, com um projeto, e que ainda que tenha que passar pelo caminho da circunstância difícil, ainda que tenha que passar pelo caminho do sofrimento, você continua sendo amado do Senhor. O sofrimento na sua vida não diminui o amor do Senhor por você. O sofrimento na sua vida te dá uma oportunidade de você reconhecer que Deus é Deus e Ele está no controle. Seja boa ou ruim a circunstância, Ele está no controle de todo aquele que nele crê, no nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a você apresentar diante do Senhor um sofrimento que talvez você tenha passado, um sofrimento que talvez você esteja passando, uma circunstância difícil. Eu te convido a apresentar diante dele nessa noite e dizer que é nele que você confia. Feche teus olhos. Tem alguma coisa? Tem algo a apresentar ao Senhor? Ou a vida tem sido um mar de rosas? Tem sofrimento aí? Tem passado por circunstâncias difíceis, por desafios, por injúrias, por difamação, por perseguição? Tem passado pela dor? Tem passado pela prova física? Tem passado pela prova emocional? Pelo abandono? Pelo desprezo? Eu não sei o que você tem passado, mas eu te convido nessa noite a apresentar diante do Senhor, apresentar esse sofrimento diante do Senhor. Mas não se esqueça, não se esqueça de dizer a Ele, não esqueça de buscar no Senhor resposta, porque Ele pode revelar para você nessa noite algo que ficou mal resolvido, algo que ficou mal entendido, e esse mal tem trazido na sua vida sofrimento. Mas nessa noite o Senhor quer revelar, nessa noite o Senhor quer revelar a vontade permissiva dele na sua vida. Talvez ele revele o motivo, talvez não, mas ele vai revelar se é a vontade dele na sua vida. E eu quero te convidar, a você que nessa noite entendeu essa palavra, a você que nessa noite tem passado, ou passou, ou está passando por caminhos de sofrimento, eu quero te convidar nessa noite
a você sair do seu lugar, porque essa é a noite de resposta. Essa é a noite de resposta diante do púlpito, diante da presença do Senhor. Eu te convido a você a apresentar diante do Senhor todo o sofrimento, apresentar diante do Senhor toda a sua dor nessa noite, porque essa é uma noite de resposta, essa é uma noite de cura, essa é uma noite de restauração. O ministério vai estar adorando e você pode sair do seu lugar e apresentar diante do Senhor a sua luta, apresentar diante do Senhor a sua batalha, apresentar diante do Senhor a sua dor, a sua frustração, o seu sofrimento. Sai do seu lugar e se apresente diante do Senhor em nome de Jesus. Adore. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar. Há um lugar. Eita, esse lugar. De refrigério em ti. Há um lugar de refrigério para esse sofrimento. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar, amado. Há um lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Porque você está ligado no Senhor, ninguém te influencia. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Tem que estar ligado nele. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Diga isso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de refrigério e é no Senhor. Ah, você veio. Nenhuma das suas lágrimas passou despercebida. Nenhuma das suas lágrimas passou despercebida. Há um dia em que cada uma delas serão colhidas. O Senhor percebeu, o Senhor viu, o Senhor assistiu a cada uma das suas lágrimas. Mas nessa noite é uma noite de revelação, é uma noite de cura, é uma noite de restauração, é uma noite de resposta. Porque nosso Deus é um Deus de resposta, que responde todo aquele que nele busca. E esse é o lugar, esse é o lugar da sua vitória. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, Deus que está no controle de tudo, não só dos bons momentos, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nós nos apresentamos, Pai, diante de Ti nessa noite, confiantes, Pai, que o Senhor está e sempre esteve no controle de tudo. Mas nós queremos apresentar, ó Deus, diante do Senhor esse sofrimento, Pai. Nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, toda essa dor, Senhor. Nós queremos apresentar diante do Senhor toda a tribulação que veio sobre nossas vidas, Pai. Porque nós queremos entender, Pai, nós queremos revelação da parte do Teu Espírito, Pai, aonde, Pai, nós tenhamos pecado e abrido brecha para o sofrimento na nossa vida. Mas nós também queremos, Pai, revelação da Sua vontade permissiva, Pai. Se o Senhor permitiu, Pai, ainda que o Senhor diga o motivo ou não, nós queremos revelação da Tua parte para nos fortalecermos no Senhor, Pai. Oh Deus,
Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que a jornada é longa, que o caminho não é fácil, mas nós sabemos que com o Senhor Jesus nós passaremos por toda a tribulação, nós passaremos por toda a dificuldade em paz, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Abençoa teus filhos nessa noite, Pai. Remove, Deus, toda dor, remove todo o sofrimento, Senhor. Traz cura e restauração, e traz entendimento, Pai, para que possamos, meu Deus, em circunstâncias boas ou difíceis, te glorificar sempre, sabendo que o Senhor está no controle. Assim nós oramos nessa noite, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossa família, sobre o nosso lar, e crendo que há um lugar de vitória, há um lugar de descanso e refrigério, e esse lugar é no Senhor. E é por isso que te aplaudimos, te glorificamos e te adoramos, em nome de Jesus.